frio, comer pinhão em volta do fogão a lenha. Não teve pinhão? Gente, já fazia um tempo que eu não vim aqui na frente compartilhar um pouco da Bíblia, um pouco das boas novas com todos vocês. Mas sempre que eu venho aqui é sempre uma alegria poder compartilhar daquilo que Deus fala ao meu coração e também compartilhar muitas vezes, quando eu estou sentado aí, de coisas que falam através de outras pessoas, né? Então é sempre um grande privilégio estar aqui domingo a domingo e poder ter esse tempo com todos vocês, estudar a palavra de Deus e conhecer mais de quem é aquele que nos redimiu de todo pecado e que nos salva. E tenho que confessar para vocês que essa mensagem de hoje é uma mensagem que surgiu meio que inesperadamente. Foi algo que nasceu basicamente, a ideia de falar o tema de hoje, ela nasceu de um encontro de discipulado que eu e a Nath temos com o Duda e com a Geisa. Mensalmente a gente se encontra uma vez por mês para ler a Bíblia, conversar sobre como nós estamos vivendo como casal, aquilo que Deus tem nos ensinado, né? E Deus tem usado o Duda e a Geisa para também estar nos ajudando nessa caminhada. Então, primeira coisa, eu indico a vocês a ter discipulado, porque muitas vezes Deus fala através do discipulado a nós e hoje é essa oportunidade. Deus fala ao meu coração, fala ao nosso coração através de um encontro de discipulado que aconteceu. E que nesse caminhar juntos, né, a gente vem estudando Bíblia, vem estudando alguns livros. E o livro que a gente estava estudando até recentemente é esse livro aqui. Eu não sei quem já leu esse livro aqui. É um livro que tem ali na biblioteca. Quem já leu? Nossa, pouquíssima gente. Pouquíssima gente. É Quando Pecadores Dizem Sim, o nome desse livro. E se você não leu, eu recomendo você ler. Eu recomendo para todo casal, porque sem dúvida nenhuma é um livro muito bom. Até antes estava eu e o Roger conversando ali de como é bacana esse livro. E a gente vem se encontrando mensalmente. Esse livro tem 10 lições, 10 capítulos, então foram 10 longos meses estudando esse livro. E mês a mês a gente lia um capítulo, a gente sentava junto e conversava sobre o que o autor estava dizendo e como aquilo se aplicava no nosso casamento. É algo prático para as nossas vidas. E foi então que, no final desse longo período que a gente leu o livro, esse livro que, por sinal, é muito, muito bom, muito, muito bom. Para nossa surpresa, no último capítulo, a gente foi desafiado a refletir sobre... Ele vai falar sobre casamento, né? Mas o último capítulo, o tema dele é Quando Pecadores Dizem Adeus. Ele fala sobre um casal. Ele fala sobre como se preparar para os filhos e como que é a relação entre o casal. Mas a última lição ele fala de preparar um ao outro para o dia em que um deles não estará mais ali. E com o intuito de justamente a gente olhar para o nosso casamento com a perspectiva da eternidade. Ou seja, o casamento ele não é algo só para essa vida, mas é justamente de um lapidando o outro e preparando o outro para a eternidade. Né? À medida que nós nos parecemos mais com Cristo. Né? Então, é esse o intuito desse último capítulo, né? Da gente cuidar, preparar um ao outro, tendo em vista o momento em que a gente vai estar com o nosso Criador. Preparar um ao outro para o momento em que a gente vai estar face a face com Deus. Isso tudo falando sobre casamento. Casamento. E isso me fez pensar, e justamente querer compartilhar com vocês, sobre esse exato momento em que nós estaremos face a face com Deus. Nós estaremos com Ele na eternidade, junto ao nosso Deus, nos novos céus e nova terra. Então, pensando nisso, pensando nesse momento em que a gente vai estar na eternidade com Deus, eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Apocalipse 21, do versículo 1 até o 8. E o texto diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou:
Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos guie em todo esse tempo, Senhor. Que a Tua palavra fale ao nosso coração, Pai, que sejamos transformados por ela, Pai, que possamos olhar para a eternidade e nos alegrar com o momento em que nós estaremos contigo, face a face, por todos os tempos, Deus. Pedimos que o Senhor nos guie nesse momento, Pai, fale a nós, age no nosso meio com poder, Deus, e que possamos conhecer mais de Ti, Deus, e confiar mais no Senhor. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, quando a gente fala de Apocalipse, o nome já parece que é um negócio meio tenso, né? Quando a gente fala de Apocalipse, a gente acaba ficando meio receoso. Por algumas vezes eu vou dizer que até com medo de ler Apocalipse, né? E de falar do que Apocalipse diz. Porque, no final, mostra como todas as coisas vão chegar ao seu fim. Né? De uma forma bem peculiar, a gente pode dizer que o livro de Apocalipse ele acaba acentuando o nosso dever de temer somente a Deus. Temer somente o Senhor. Justamente pelo fato da gente ser exposto ao momento em que toda essa existência, tudo aquilo que a gente conhece da maneira com que vai chegar ao seu fim. Como um tipo que... Realmente, o livro de Apocalipse ele nos mostra algo que nós desconhecemos e que nós vamos vivenciar. O texto fala algumas coisas para nós, mas são coisas que estão no porvir. E mostra como esse tempo que nós temos aqui é simplesmente um mero parênteses em toda a eternidade. É coisa pouca. Não significa nada perante todo o tempo que nós teremos na eternidade. Na realidade, o que a gente vê no livro de Apocalipse é meramente o início. É o início de algo que, para a tristeza de muitos, para a alegria de alguns, vai ser eterno. E a mensagem de Apocalipse é justamente essa. As coisas serão eternas. Porém, aqui o objetivo de João, o apóstolo amado por Jesus, né, o discípulo amado, não é trazer terror ao coração de quem estava lendo Apocalipse, e muito menos trazer terror ao nosso coração. Né? Não é para a gente ficar com medo de ler Apocalipse. Mas, justamente, o intuito dele era lembrar que a nossa esperança, e a esperança daqueles que eram os primeiros leitores, a esperança não era vã. Existia uma real esperança que eles deveriam confiar. O objetivo de Apocalipse, então, é justamente exortar, incentivar os seus leitores a permanecerem firmes na fé em Jesus Cristo. E a mesma coisa acontece com a gente hoje. O livro de Apocalipse, o texto que a gente acabou de ler, ele não é para nos amedrontar. Ele é para nos incentivar a permanecer firmes. Fiquem firmes, permaneçam firmes. E como a gente bem viu aí nos estudos do Duda, que ele vem falando sobre as 7 igrejas, né? O livro de Apocalipse ele foi endereçado para uma região, lá para a região da Ásia, né? Para algumas igrejas daquela região. Né? E justamente João está querendo encorajar essas igrejas a permanecer firmes, justamente para um tempo que iria acontecer e que já estava acontecendo, que era a perseguição de todo o império, a perseguição do próprio imperador. E a gente pode dizer isso porque naquela época em que o livro de Apocalipse foi escrito, quem estava reinando, quem era o imperador de Roma era um homem chamado Domiciano, imperador de Roma, e ele foi imperador entre 81 e 96 depois de Cristo. E esse cara, é bem interessante a gente entender isso, porque Domiciano, mais do que qualquer imperador que já teve em Roma antes dele, ele reivindicava mais do que todo mundo o título de Dominus et Deus Nostre, que é uma frase em latim que significa Nosso Senhor e Deus. Provavelmente você já ouviu Dominus et Deus, ou Dominus. Quando a gente assiste filme de época, a gente vê meu Dominus, que é justamente o Senhor, né, o dominador, né, o Senhor e Deus. E esse Domiciano, cara, ele realmente amava esse título. E ele amava tanto essa questão de estar próximo e se reivindicar uma divindade, que ele até mesmo proclamou a divindade da mãe dele e do próprio filho. Ele disse, além de eu, imperador, ser Dominus, né, ser o Senhor e Deus, a minha mãe também é um Deus e o meu filho também é um Deus.
E vocês têm que se curvar e têm que adorar a nós. E aí, o que nos faz olhar para Apocalipse é que a questão que nos é apresentada aqui é que nenhum cristão que realmente reconhece quem é Jesus e sabe que ele é o Senhor e Deus verdadeiro, não é uma mera imagem, né? Todo mundo que reconhece Jesus como Senhor, Salvador e o verdadeiro Deus, não poderia se curvar diante de um imperador que conclamava isso para si mesmo, né? E as suas demais divindades. E é nessa situação que João, então, tem essa visão e fala sobre o Apocalipse. Ele tem essa visão e mostra o resultado de um anticristo que declararia guerra contra um povo que lutaria até o fim contra essa idolatria, a própria igreja. Só um povo que seria capaz de resistir até a morte. Aqueles que servem a Jesus Cristo. E é justamente nesse contexto, e eu quero que vocês pensem nisso, de uma perseguição iminente que está no início, que Apocalipse é escrito. Pessoas estão sendo perseguidas ou vão começar a ser perseguidas. E aí João está dizendo para algumas igrejas que, como o Duda comentou, elas são um misto entre fidelidade e fraqueza. Muitas delas têm atributos muito bons, mas também têm várias falhas. E é justamente nesse contexto que Apocalipse é escrito, que ele transmite seu significado. É nesse contexto que a gente encontra, então, a mensagem que a gente leu há pouquinho, de Apocalipse 21. E aí, quando a gente justamente chega nesse primeiro versículo de Apocalipse 21, que ele vai dizer assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. A gente pode pensar que, quando João está escrevendo isso, essa realidade desse novo universo, essa nova criação, onde que tudo se faz novo, ele está dizendo que não tem qualquer conexão com aquilo que é velho, com aquilo que a gente vive hoje. Mas a ideia aqui é um mundo transfigurado, um mundo redimido. Algo que volta ao seu formato original. Não é simplesmente a abolição do antigo, mas é fazer novas todas as coisas. É renovar as coisas que foram criadas e que foram caídas através do pecado. A gente pode ver isso também em Romanos 8, onde que Paulo, então outro apóstolo, vai dizer o seguinte, em Romanos 8, 19 a 23. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabendo que toda a natureza criada geme até agora, como dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A gente vê aqui, João, voltando ao Apocalipse, João está dizendo que ele viu coisas novas, ele viu um novo céu e nova terra, onde as coisas seriam redimidas. Então, o pecado que se alastrou em toda a humanidade, que atingiu até mesmo toda a criação, vai ser banido. E essas coisas vão tomar a forma original pelo qual elas foram feitas. Isso é maravilhoso poder olhar para isso e ver que Deus vai refazer todas as coisas e vai, vamos dizer assim, consertar todas as coisas. E Ele é poderoso. Nós acabamos de cantar que Ele é vitorioso. E realmente, Ele faz isso. E aí João, ele vai falar que Deus faz novas todas as coisas, que existem novos céus e nova terra, que as coisas são redimidas. E aí então ele vai dizer: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E aí é muito legal essa imagem, que ele fala: vi a cidade santa. Percebam que quando a gente olha para Gênesis, a gente vai ver o relato da criação, a gente vai ver que Deus criou as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. E o que acontece no Éden? O que ele cria? Ele cria todas as coisas e ele cria um jardim. Um ambiente perfeito onde que ele coloca o homem e a mulher para habitarem e para se relacionarem com Deus. Um jardim. E aí percebam que depois, quando tudo for redimido e tomar a sua verdadeira forma novamente, para glorificar a Deus, esse jardim vai ser muito mais maravilhoso. Não vai ser simplesmente um jardim, mas agora vai ser uma cidade grande, uma cidade santa, a cidade de Deus, preparada por Ele, para que nós a habitemos. Então, a gente vê um relato
de Adão e Eva sendo criados e sendo colocados no jardim do Éden, e que tudo era bom, como o relato bíblico diz. Tudo era bom. No final de cada dia, Deus olha para a criação e ele diz, e Deus viu que tudo era bom. E quando a gente olha para o relato onde que a gente vai se encontrar com Deus, onde que haverão novos céus e nova terra, agora não é mais um jardim, é uma cidade, onde que todos nós habitaremos. E o mais curioso é que fala justamente que da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Essa ilustração eu acho muito bacana que João utiliza justamente para mostrar a comunhão que a gente vai ter com Deus. Se eu perguntar para vocês, qual que é o maior tipo de união, comunhão que a gente pode ter com alguém? Que tipo de relacionamento que a gente vai pensar? Qual que é a coisa mais pura e mais, vamos dizer assim, mais íntima, a relação mais íntima que a gente pode ter com alguém? É o casamento. Não existe nada mais íntimo do que o casamento. E o que João se utiliza aqui como exemplo é dizer, olha, vai haver uma nova cidade com uma noiva adornada para o seu marido. Onde que lá eles terão um relacionamento íntimo e nós viveremos com Deus em intimidade, em união, em comunhão eterna. Nos novos céus e nova terra, na nova Jerusalém, nós vamos ter a verdadeira comunhão que nós tanto ansiamos por ter com Deus. O momento em que a gente vai estar com o nosso Criador, o momento que a gente tanto aguarda. E a gente vê justamente João descrevendo uma nova cidade que desce. Ele vai falar que a nova Jerusalém desce dos céus. Vou ler novamente o texto aqui. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então percebam que Deus fez novas todas as coisas, tudo se fez novo, tudo voltou ao seu formato original. E além disso, Deus manda uma cidade santa, onde que ali ele vai habitar com o seu povo. Uma cidade perfeita. E é justamente essa cidade é colocada no meio onde que a restauração do Éden e a reversão dos efeitos da queda acontecem. Onde tudo se faz novo. Deus então coloca o lugar onde que ele vai habitar conosco na eternidade. E aí, João vai continuar dizendo, ouvi uma forte voz, no versículo 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. A palavra aqui, que ele coloca como viverá, com os quais ele viverá, em algumas traduções vai dizer com os quais ele habitará. É a mesma palavra, basicamente. Ela significa um termo que é tabernaculará. O que é tabernaculará? É uma coisa além, Mas ele também usa a questão do tabernáculo. E não sei se você sabe, mas o que é o tabernáculo? Quando tinha aquele período do deserto, onde que então Moisés abriu o mar e Deus esteve com o povo, ele habitava numa tenda. Era justamente o povo habitava em tendas e existia uma tenda que ficava no meio do acampamento, onde que representava a manifestação de Deus com aquele povo. Existia uma coluna de fogo, uma nuvem, e Deus habitava naquele tabernáculo. Era a representação de Deus habitando no meio do povo. E aqui a ideia é basicamente a mesma. Ele tabernaculará, ele habitará como se fosse habitando no meio de tendas no nosso meio. Nós estamos em tendas e Deus habita no nosso meio, como sinal da sua presença gloriosa com o seu povo. Ele habitará eternamente com a gente, com o seu povo comprado por um preço precioso, um preço de sangue, que foi o sangue de Jesus Cristo. Ele habitará conosco, ele tabernaculará conosco. E isso é tão significativo saber que não é simplesmente algo que a gente pensa assim, nossa, o céu vai ser algo tão bonito, vai ser muito legal, vai ter rio de Coca-Cola, vai ter árvore com chocolate, vai ter árvore de churrasco. Mas não é muito além disso. Porque a gente pode pensar em coisas legais que vão ter lá, mas afinal de contas o que mais importa é que Deus vai habitar no meio de nós. O que mais importa é que nós estaremos com Deus, exatamente como acontecia no Éden. Afinal, aliás, mais próximos do que acontecia no Éden. E eu acho muito legal porque uma vez eu vi alguém comentando sobre a questão do pecado. E quando a gente olha para a história de toda a Bíblia, a gente pode separar em quatro eventos. A gente pode falar de criação, da queda,
Depois nós falamos da redenção e depois da consumação. Que a consumação é exatamente aquilo que a gente está lendo agora. O final dos tempos, onde que nós estaremos com Deus. E para exemplificar tudo isso, a pessoa que falava, ela dizia assim, olha, na criação, antes da queda, nós poderíamos pecar. Depois que Adão e Eva pecaram, nós não poderíamos mais acertar, nós só poderíamos pecar. Mas depois que Cristo morre por nós e que Ele nos dá o seu Espírito, nós então podemos vencer o pecado e nós podemos não pecar. Mas certamente chegará o dia em que nós estaremos com Deus e que nós não poderemos mais pecar. E esse dia vai ser maravilhoso. Porque nós estaremos com Deus e a gente não vai querer olhar para o lado, a gente vai querer ficar com Deus. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, mais nada. É isso que vai dizer no versículo 4. João vai dizer assim, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O que torna o céu ainda mais admirável, além de saber que Deus vai habitar no nosso meio, é saber que algumas coisas vão estar presentes e algumas outras coisas não vão estar presentes. E isso torna o céu ainda mais maravilhoso. Porque, segundo esse versículo que a gente acabou de ler, Ele vai enxugar toda lágrima. Então não vai haver mais choro. Não vai haver mais morte, não vai haver mais dor, trevas, pessoas ímpias, não vai haver mais pecado, não vai haver mais a maldição de Adão, do pecado de Adão. Porém, nesse tempo em que nós estaremos com Deus, haverá o Cordeiro de Deus para sempre. Haverá os santos, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, e que somos todos nós aqui. Os santos estarão lá por toda a eternidade. Haverá um rio de água viva. Haverá adoração constante ao Deus verdadeiro. Nós veremos Deus face a face. As bodas do Cordeiro, o sol da justiça, porque não haverá mais dia ou noite. Aliás, a glória de Deus vai brilhar constantemente lá. Então existem coisas que não vão ter mais lá e coisas que vão ter. E é isso que torna o céu ainda mais maravilhoso, porque toda a dificuldade que a gente tem aqui, toda a dor, todo o sofrimento que a gente passa aqui, a gente não vai ter mais. Porque nós estaremos com Deus. Nós teremos um novo corpo, nós teremos os novos céus e a nova terra. Nós habitaremos numa cidade santa com Deus. E aí, esse versículo 4, ele vai lembrar muito o que Isaías 35:10 vai dizer. E ó que Isaías está falando de um tempo em que o povo está voltando do cativeiro. Né? E ele vai dizer assim, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião, que é Jerusalém, né? Com os cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Olha o que Isaías 51:11 vai dizer. Os resgatados do Senhor voltarão. Entrarão em Sião com cântico. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiro deles fugirão. E essa mesma imagem que nós olhamos aqui para o texto de Apocalipse 21, onde que João está dizendo, gente, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte. Vocês se encherão de alegria. Vocês contemplarão a face do seu Criador. E às vezes a gente pode pensar que isso é coisa banal, mas é a coisa mais maravilhosa que a gente pode ter. A gente vive essa vida para um dia a gente estar com Deus. A gente crê em Jesus Cristo para um dia ser salvo e estar com esse Deus maravilhoso, gracioso, bondoso, cheio de misericórdia e amor. Nós estaremos com Ele e não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais pecado. Justamente porque Deus vai dizer o seguinte, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. É o versículo 5. Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Faço nova todas as coisas, ou fazendo nova todas as coisas. A ação de Deus nessa nova criação, ela já foi iniciada na ressurreição de Cristo. E ela já é experimentada por todos os cristãos. Ela já é experimentada por todos nós, que cremos no nome de Jesus Cristo. Se estamos em Cristo, nós somos nova criatura. É isso que vai dizer o texto de 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso aqui, quando Paulo está escrevendo 2 Coríntios, ele não está falando de algo lá para frente, ele está falando do agora. Aqueles que nasceram de novo são nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que existem coisas novas, surgiram coisas novas. E embora nós não sejamos perfeitos ainda, vai chegar o dia
em que nós não pecaremos mais. E por que a gente sabe disso? Porque quando a gente olha para Filipenses 1:6, vai falar exatamente sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. E ali é uma palavra que é vai completá-la. Não é talvez vai completar, em alguns, só nos mais espirituais. Não, ele vai completar. Ele vai completar. Ele começou a boa obra, ele há de completar no dia em que nós estaremos com ele. Sem pecado, sem mais choro, somente com a graça de Deus e adorando ele verdadeiramente. É isso que ele vai dizer no versículo 5. E talvez uma das coisas mais legais desse texto, que eu acho que é a coisa que mais me chama a atenção, por exemplo, é o que diz no versículo 6, que ele vai dizer o seguinte: disse-me ainda, está feito. Isso aqui é bem significativo, gente. Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Esse está feito lembra vocês de alguma coisa? Vocês lembram alguma vez que Jesus falou, está feito? Ou talvez um pouquinho diferente que ele falou, está consumado? É exatamente isso. Tudo está feito. Tudo está consumado. E a gente pode ter certeza que essas coisas um dia vão acontecer conosco, porque exatamente quando ele diz aqui, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus está dizendo assim, gente, eu sou Deus, e só eu posso garantir isso. E se eu estou dizendo que vai acontecer, é porque vai acontecer. Então esperem, e pensem aqui que João está escrevendo isso para algumas pessoas que vão começar a sofrer perseguição, e que elas vão morrer por causa disso. Pensa no imperador que a gente viu alguns estudos do Michel falando sobre Daniel, e a gente vê lá que Nabucodonosor faz uma estátua e faz todo mundo se ajoelhar. E aí quando os 3 amigos não se ajoelham, ele manda eles para a fornalha. Pensa quantos cristãos foram para a fornalha, quantos cristãos morreram por não querer se ajoelhar, por ir até o fim, por ir até a morte. Eles serviram a Deus até o fim, confiando que o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é Deus, o Todo-Poderoso, iria garantir a salvação deles. É justamente o caráter soberano e todo-poderoso de Jesus que garante a nossa salvação. E que garante que um dia a gente vai estar nessa eternidade com Deus. E nada vai poder nos tirar de lá. Porque Ele nos comprou com alto preço. Porém, o texto ele não para aí. E agora vem 2 questões bem importantes para a gente, que é o versículo 7 e o versículo 8. O versículo 7 ele vai dizer assim, o vencedor herdará tudo isto. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. Essas promessas que a gente viu aqui de novos céus, nova terra, de ver a nova Jerusalém, de não haver mais choro, não haver mais lágrima, não haver mais dor, ela é prometida para todo mundo. Ela é prometida para o vencedor. Quem é esse vencedor? Essa promessa ela não é feita para todos. Ela só é feita para aqueles que foram comprados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. O vencedor aqui é Cristo. De novo, nós cantamos antes, vitorioso és. Ele venceu, mas o vencedor aqui é aquele que entregou o seu coração para Jesus e fez com que ele fosse o vencedor em seu lugar. Somente aqueles que depositaram a sua fé e a sua confiança, entregaram a sua vida para Jesus, é que serão os verdadeiros vencedores. Somente esses que receberão todas essas promessas. Não são todos, não é todo mundo. São alguns. Porque no versículo 8 ele vai lembrar da outra parte. E talvez essa parte seja a mais chocante para a gente, porque a gente não quer mais ler Apocalipse por causa disso. Porque o texto de Apocalipse 21, versículo 8, vai dizer assim, mas os covardes. E pensem, gente, João está escrevendo aqui para gente que vai ser perseguida, ou para gente que já começou a ser perseguida. Então o covarde aqui é aquele que vai ser o fujão. O cara que vai chegar no final da vida e na hora da morte vai dizer, eu nego a Cristo. E aí, João vai dizer assim, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é na Cidade Santa? É nos novos céus e na nova terra? É ali mesmo? É com todos eles? Ou é em outro lugar? O texto vai dizer assim, o lugar deles, desses covardes, incrédulos, é no lago de fogo, que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Eu não sei se você já fez o Abismo Ligado, mas se você já fez, eu tenho quase certeza que você leu esse versículo. E ele é muito
impactante para nós porque ele nos faz pensar muito em quem nós somos. Será que nós somos os vencedores? Ou será que nós somos os covardes, nós somos os incrédulos? A gente vê esse contraste entre o vencedor que herda o reino dos céus e a gente vê os covardes, que são aqueles que negam, aqueles que rejeitam o evangelho, aqueles que rejeitam a Deus e adoram o anticristo. Os termos restantes ali que a gente vê, né? A gente vê covardes, incrédulos e depois toda uma lista. Elas justamente mostram o coração dos incrédulos, cuja a vida deles demonstra na prática que eles são oposição de Deus, que eles não obedecem a Deus, que eles não amam a Deus. Cada uma dessas características mostra o coração de pessoas que não se rendem ao Deus verdadeiro e que são obstinados em obedecer o soberano Deus. Aqui o vencedor é dado o reino dos céus, o novo céus e nova terra, a cidade santa, onde Deus habitará e se relacionará com seu povo. Porém aos covardes, aos incrédulos, toda essa graça lhes é tirada. Eles serão lançados no lago de fogo que arde como enxofre, o tormento eterno dado àqueles que se rebelaram contra o governo soberano de Deus. Essa é a segunda morte. E quando a gente olha principalmente para esse final, a gente vê algumas promessas no versículo 1, versículo 2, 3, 4. Nós vemos Jesus confirmando quem ele é e que essas promessas vão acontecer. No versículo 5 e 6. E no versículo 7 ele coloca o vencedor, os covardes, os incrédulos, e a lista é grande. E aí, quando a gente olha para isso, fica uma grande questão. Eu e você, quando a gente morrer, quando a gente não ficar mais nesse mundo, a gente vai para onde? Reflita aí. Para onde nós iremos? Onde você vai? Para onde eu vou? Para onde? Para a cidade santa ou para o lago de fogo, que arde com enxofre? Quando nós nos deparamos com o versículo 7 e 8, vemos um grande contraste entre o vencedor e o covarde. Quem é você? Você herdará o reino dos céus ou o lago de fogo que arde com enxofre? Para onde nós iremos? Mas não é só essa pergunta que fica. Ainda restam algumas outras questões, que é se a gente realmente quer herdar o reino dos céus. Nós queremos mesmo esse reino? Tanto fez, tanto faz? A gente nem acredita no que a Bíblia diz, a gente acha que no final, a gente só vai morrer, ser enterrado e não vai acontecer mais nada. Mas a pergunta que é, se você quer herdar o reino dos céus, é se você está disposto a servir a Cristo, mesmo que isto custe a tua vida. Você quer esse evangelho que promete que nós herdaremos o céu, mas também que promete que nós seremos perseguidos? Que nesse mundo nós teremos aflições? Você quer esse evangelho? Porque se você não quer, a gente já tem a resposta da primeira pergunta. A gente já sabe para onde a gente vai. E a Bíblia ela é bem clara, ela não tem meio termo, ela é preto ou branco, não tem cinza. Tem talvez, eu vou decidir depois. Não. Quando Jesus voltar, é pau, pum. É um dos dois. Ou eu vou para a cidade santa, ou eu vou para o lago de fogo. Duas opções, 50-50. Mas agora, se a gente quer servir a Deus, se a gente quer um dia herdar o reino dos céus, saiba que essa vida vai ser um pouco difícil. Pouco não. A Bíblia nos promete uma vida bem difícil. De renunciar a nós mesmos, de morrer para nós mesmos. O que você quer? Mas ainda existem outras perguntas. E aí eu gostaria de ler 1 Pedro 3, 13, do versículo 13 até o 15, que Pedro diz assim: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Pedro está escrevendo para uma galera que também estava sofrendo perseguição. A mesma ideia de João, a mesma ideia. O pessoal estava sofrendo. E aqui não é simplesmente quando alguém perguntar, eu vi algo diferente em você, o que você crê? Não é essa a ideia. A ideia aqui de Pedro, quando Pedro está dizendo isso, estejam sempre preparados para falar sobre a esperança de vocês, é quando vocês forem julgados e vocês estiverem com a cabeça para ser cortada, vocês vão falar, a minha esperança está em Cristo, não está nessa vida. Esse texto nos diz para estarmos sempre preparados para responder a razão da nossa esperança. E eu pergunto para vocês, qual que é a sua esperança? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança está na eternidade, está no novo céus e na nova terra?
Está em juntar dinheiro aqui? Está em ter uma boa casa, ter um bom carro, não ter dívida? Aonde está a nossa esperança? Sua esperança está no reino eterno de Deus? Está na Nova Jerusalém, onde Deus vai habitar conosco? Você espera ansiosamente a volta de Cristo? Você espera mesmo? Você espera mesmo? Você acorda de manhã e fala assim, nossa, Jesus, tomara que tu volte, porque eu quero estar contigo eternamente. Acontece isso, gente? Nós esperamos ansiosamente a volta de Cristo. E como esse livro diz aqui, para a gente viver no casamento um tempo em que nós preparamos um ao outro para a eternidade, para o momento que a gente vai estar com Jesus. Você tem se preparado para o dia que você vai estar face a face com o seu Criador? Você está preparado para isso? Vê o Todo-Poderoso e Ele vê toda a sua vida. Está preparado para isso? Ou pelo menos está se preparando? Tu está preparando aqueles que estão ao teu redor? Maridos, vocês estão preparando as esposas de vocês? Esposas, vocês estão preparando seus maridos para verem a Jesus face a face? Pais, vocês estão preparando seus filhos? Pessoal dos células, estão preparando as pessoas do célula para verem a Jesus e para estarem com Ele? Ou talvez a volta de Jesus, tanto fez, tanto faz. Nós estamos ansiosos por ter esse dia, o dia da glória, o dia dos dias. O dia mais maravilhoso da nossa vida em que a gente vai estar com Jesus. E nada mais vai importar. E aquele tempo nunca mais vai acabar. Nós esperamos por esse momento. Nós temos confiança. Para concluir, eu queria ler um texto que está também nesse livro aqui. Ele é uma citação de um pregador antigo muito famoso, que é o Charles Spurgeon. E ele fala algo sobre esse glorioso dia, o dia dos dias, que me faz pensar e me faz querer ter escrito essas palavras. Que eu queria poder dizer isso do fundo do meu coração todos os dias. Ele diz assim, o céu é sempre céu e está indescritivelmente repleto de bem-aventurança. Contudo, até o céu tem seus feriados. Até a felicidade tem suas exuberâncias. Naquele dia, quando a primavera do infinito oceano de alegria tiver chegado, que imensa onda de deleite inundará a alma de todos os espíritos glorificados, quando perceberem que a consumação do grande plano de amor aconteceu. São chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Não sabemos ainda, amados, quão felizes nos sentiremos. Quanto desejo estar lá. Se eu puder apenas contemplar o Rei em sua beleza, na plenitude da sua alegria, quando tomará pela sua destra aquela por quem ele derramou seu sangue precioso e desfrutará a alegria que lhe foi proposta, em razão da qual ele suportou a cruz, não fazendo ignomínia, serei realmente bendito. Que dia grandioso, aquele que cada membro de Cristo será coroado nele, com ele, e cada membro do corpo espiritual será glorificado na glória do noivo. Um dia virá, o dia dos dias, a coroa e a glória do tempo, quando os santos vestidos com a justiça de Cristo serão eternamente um com ele, em vida, amor e união permanente, participando da mesma glória, a glória do Altíssimo. Como será maravilhoso estar lá. Esse texto, quando a gente estava lendo no final do livro, foi algo que me chamou tanto a atenção, que eu tive que segurar o choro algumas vezes, porque eu gostaria de olhar para a eternidade assim, sempre. E eu espero que cada um de vocês possa olhar para esse dia maravilhoso, ou como Spurgeon gosta de dizer aqui, o dia dos dias. Que a gente possa olhar para os novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém, o momento em que a gente vai estar com o nosso Criador, como o dia mais esplêndido que a gente vai viver. Que a gente possa ansiar por esse dia, possa esperar e possa buscar o nosso Rei sempre. Vamos orar? Senhor Deus, agradeço por quem o Senhor é, agradeço pela salvação que o Senhor nos proporciona, Senhor. Que possamos buscar a Tua face, que possamos ser semelhantes a Ti, Deus. Que possamos nos render a quem o Senhor é e abrir mão dessa vida, Deus, para que o Senhor seja honrado e glorificado. Senhor, que o nosso coração anseie desesperadamente pelo dia em que nós estaremos contigo. Que esse dia, esse maravilhoso dia, esse dia tão feliz, faça parte do nosso dia aqui, Deus. Faça parte dos nossos dias, dos nossos momentos, e que esse momento em que nós estaremos contigo não seja esquecido por nenhum de nós. Senhor, nos faz olhar para a Tua salvação, nos faz olhar para a Tua cidade santa, onde que o Senhor vai habitar conosco. Nos faz olhar para esse tempo, Deus, e simplesmente ser gratos a Ti. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, perdão porque nós temos esquecido de Ti muitas vezes.
Perdão, Deus, porque muitas vezes o nosso coração e as nossas vontades, Pai, a correria da vida faz com que a gente olhe mais para o nosso umbigo do que para a eternidade, Deus. Nos faz lembrar, Deus, que essa vida aqui é um parênteses em toda a eternidade, Deus. É nada perto de todo o tempo que nós estaremos contigo. Pedimos isso, Pai, em nome de Cristo. Amém.